Essa questão ela está nos perguntando duas coisas: os valores da reação do apoio F e do ângulo alfa. Na esfera nós temos o peso dela para baixo, neste fio para a esquerda nós temos uma tensão, vamos chamá-la de T1. Neste fio que sobe uma tensão, vou chamá-la de T2. A reação que o solo exerce na esfera, a força F, já está desenhada aqui embaixo. Bem, para nós descobrirmos o valor de T1, nós vamos desenhar as forças que atuam nesse bloco que está pendurado. Nós temos para baixo o peso dele, que vale 300 newtons, e para cima a tensão T1. Bem, como o bloco está em repouso, a força resultante nele também deve ser zero. Portanto, a tensão T1 deve ter o mesmo valor da força peso. Portanto, sabemos que a tensão T1 vale 300 newtons. Para descobrirmos o valor da tensão T2, vamos desenhar as forças no outro bloco pendurado, aquele à direita que tem peso 600 newtons. Portanto, o peso dele, 600 newtons para baixo, e para cima nós temos a tensão T2. O mesmo raciocínio. Como essa tensão anula o peso, pois o bloco também está parado, portanto a força resultante deve ser zero. Assim descobrimos que a tensão T2 vale 600 newtons. Agora a gente pode voltar para a esfera. Vou primeiro decompor a tensão T2. Decompondo essa tensão, nós teremos uma força para a direita, T2x, e uma força para cima, T2y. Bem, a primeira lei de Newton estabelece que em todo corpo em repouso a força resultante deve ser zero. Em casos como esse, a gente deve aplicar a primeira lei de Newton separadamente, primeiro na horizontal, depois na vertical. Embora o desenho não tenha uma coerência com os tamanhos, essa tensão T1 é a única força para a esquerda, que deve anular, portanto, a tensão T2x, que é a única força para a direita. Portanto, a tensão T1 deve ser igual à tensão T2x. Como o valor de T1 está aqui e vale 300 newtons, descobrimos que T2x também vale 300 newtons. A partir de T2x e do valor de T2, nós conseguimos calcular o valor do ângulo alfa, que é uma das perguntas feitas pelo enunciado. Reparem que T2x é cateto adjacente ao ângulo alfa. Portanto, a gente consegue calculá-lo com o cosseno de alfa. Cosseno de alfa vale cateto adjacente, que é T2x, dividido pela hipotenusa, que é T2. O valor de T2x é 300 newtons e o valor de T2, 600 newtons. Assim, o cosseno de alfa dá meio. Bem, o ângulo cujo cosseno é meio é 60 graus. Agora, aplicaremos a primeira lei de Newton usando as forças verticais que atuam no corpo. Reparem, na vertical, nós temos a força T2y para cima, assim como a força F, e para baixo a força peso. Portanto, as duas forças que estão para cima, T2y, mais a força F, devem ser iguais ao valor da força peso. Reparem que o peso da esfera foi fornecido pelo enunciado. Está aqui, 400 vezes raiz de 3. Portanto, para descobrirmos a reação da força F, só precisamos achar primeiro o valor de T2y. Mas agora que nós sabemos o valor de T2 e o ângulo alfa, podemos calcular o valor dessa força usando o seno de alfa. Vamos lá. Seno de 60 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é esse cateto preto, que tem o mesmo valor de T2y. E a hipotenusa é T2. Portanto, o valor de T2y é o valor de T2 que vai multiplicar o valor do seno de 60. T2 vale 600 newtons, está ali à esquerda, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, T2y será 300 vezes raiz de 3 newtons. Agora nós vamos usar o valor de T2y na equação anterior. Ficará 300
raiz de 3 mais a reação F, que é o que o exercício está perguntando, deve ser igual ao peso da esfera, que é 400 raiz de 3. Assim, nós obtemos a resposta. A reação F é 100 vezes raiz de 3 newtons. Usando os dois valores, a reação F 100 raiz de 3 e o ângulo 60 graus, obtemos a letra A.